25. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa de salvação e dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e todos os profetas, e não há outra. Sobre esta crença, somente pôde estabelecer o princípio da igualdade dos homens diante de Deus e da fraternidade universal. Mas era possível amar esse Deus de Moisés? Não, não se poderia senão temê-lo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à imortalidade da alma e da vida futura, modificou profundamente as relações mútuas dos homens, lhes impôs novas obrigações, fê-los encarar a vida presente sob uma outra luz. Devera, por isso mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais. Incontestavelmente, pelas suas consequências, é esse o ponto capital da revelação do Cristo, e do qual não se tem compreendido bastante a importância. É lamentável dizê-lo, é também o ponto do qual se está mais afastado, o que mais se tem ignorado na interpretação de seus ensinos. 26. Entretanto, o Cristo acrescentou, aspas, muitas das coisas que vos digo, não podeis ainda compreendê-las, e tenho, para vos dizer, muitas outras que não compreenderíeis. Por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Fecha aspas. João, capítulo 14, 16, Mateus, capítulo 17. Se o Cristo não disse tudo o que ele teria podido dizer, foi porque acreditou dever deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem no estado de compreendê-las. Intencionalmente, o seu ensinamento era, pois, incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa, pois, que se equivocariam com as suas palavras, que seriam desviados dos seus ensinamentos. Em uma palavra, que se desfaria o que ele fez, uma vez que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Não se restabelece senão aquilo que foi desfeito. 27. Por que chama ele ao novo Messias de Consolador? Esse nome, significativo e sem ambiguidade, é toda uma revelação. Previa, pois, que os homens teriam necessidade de consolações, o que implicaria a insuficiência daquelas que encontrassem nas crenças que se formassem. Nunca o Cristo foi mais claro e mais explícito do que nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestaram atenção, talvez porque se tem evitado pô-las em evidência e aprofundar-lhes o sentido profético. 28. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, foi porque faltavam aos homens conhecimentos que estes só poderiam adquirir com o tempo, e sem os quais não poderiam compreendê-lo. Há coisas que teriam parecido um contrassenso no estado dos conhecimentos de então. Por completar os seus ensinamentos, deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver bem mais do que no sentido de acrescentar verdades novas, porque tudo neles se encontra em germe. Falta somente a chave para apreender o sentido de suas palavras. 29. Mas quem ousa permitir-se interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias senão os teólogos? Quem ousa? A ciência, primeiro, que não pede permissão a ninguém para dar a conhecer as leis da natureza e salta de pé juntos sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo o mundo,
e as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos, e por esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, não estavam o bastante, entretanto, para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas, e sem remontar tão alto, os de hoje não lançaram anátema aos períodos de formação da Terra? Os homens não puderam explicar as Escrituras senão com a ajuda daquilo que sabiam, das noções, falsas ou incompletas, que tinham quanto às leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam, de boa fé, se enganar sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo preço nele encontrar a confirmação de um pensamento pré-concebido. Volteavam sempre no mesmo círculo, sem deixarem o seu ponto de vista, de tal sorte que não viam senão aquilo que queriam ver. Por sábios teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que fatos novos e novas leis venham a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, a ciência faz conhecer certas leis, o espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não poderá judiciosamente alegar as contradições da ciência, quando não está de acordo consigo mesma. 30. O Espiritismo, tomando seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este auria a sua de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e com isto fixa a crença. Dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Definiu os laços que unem a alma ao corpo e levantou o véu que escondia aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda a parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências, até que haja alcançado o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão para